Amado, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Amós, um dos profetas menores. Quando a gente fala em profeta menor, não quer dizer que eles sejam menores do que os outros. É o texto bíblico que é menor. Mas as profecias são da mesma maneira, com todo o poder, esclarecimento de Deus. Livro de Amós, no capítulo 5, versículos de 1 a 9. Está aqui? Vocês podem acompanhar aqui. Amém? Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor: a casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José com um fogo e a consuma, e não haja em Betel a quem o apague. Vós que converteis o juiz em alógena e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite a manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Amém? Você pode se assentar, meu amado, minha amada. Amado, que vai falar, durante o ministério de Amós, o reino do norte achava-se no seu apogeu, a expansão territorial, a paz política, a prosperidade estava todo naquele momento, a prosperidade nacional. Mas internamente havia uma podridão dentro daquela cidade, daquele reino. Há uma coisa muito forte. Praticavam a idolatria em todo o reino. A sociedade vivia dos prazeres, a hipocrisia, a imoralidade graçava em toda parte. O sistema judiciário corrompia-se cada vez mais. E Amós chocou seus ouvintes ao entoar-lhes um cântico fúnebre com um prenúncio de sua destruição. Os israelitas acreditavam que suas riquezas e seus rituais religiosos os protegiam. Mas Amós lamenta a destruição de Israel e proclama corajosamente a sua mensagem centrada na justiça e retribuição de Deus. Mas o povo, infelizmente, não queria ouvir o que o Senhor tinha a dizer-lhe através de Amós. O título, aqui que nós vemos, busque a Deus e viva. O primeiro tópico, amados, nós fizemos essa introdução para saber como é a vida do profeta Amós. Amós, ele era um boiadeiro, ele era apanhador de sicômoros. Os sicômoros é um figo pequeno que tem lá na Palestina, é um figo muito pequeno. Ele apanhava aquilo para negociar, trabalhar como boi. Ele era um homem rural, ele vivia iletrado, ele era muito iletrado, ele não tinha nenhuma formação, ele era uma pessoa muito humilde, mas uma pessoa muito corajosa. Ele não estudou na escola de profetas, ele não é da linha de Levi para ser um profeta, ele foi chamado diretamente por Deus. Ele, naquele momento que ele foi chamado por Deus para dizer tudo isso, das lamentações, é algo muito forte para que nós possamos entender e comparar com o que nós vivemos hoje em todo o mundo. O que nós vivemos hoje.
E há uma coisa que a gente precisa sempre entender. O nome Amós significa guardador de fardos. Guardador de fardos. É interessante. Eu até digo para vocês, amanhã, quando tiver um tempo, procurem ler com profundidade o livro de Amós. Há muito ensinamento, há muita direção para todos nós, hoje. E o primeiro tópico é ouvir a palavra de Deus, que está no capítulo 5, versículo de 1 a 3, que nós já lemos, né? Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Imagine, amado, aquelas pessoas ricas, né? Era o mais alto grau de riqueza e prosperidade que estava na frente de tudo ali, aqueles grupos, né? Os grupos políticos, religiosos estavam se dando muito bem, mas assim mesmo oprimindo os inocentes, cobrando coisas deles para poder sustentar a vida deles, tanto dos políticos de lá, como também a justiça. Alguma coisa parecida hoje em dia? A mesma coisa, corrupção de toda espécie naquele momento. Uns se dando bem e os outros sofrendo. E eles festejando uma falsa alegria lá. E Amós naquele lugar faz este lamento fúnebre. Quando esse lamentações, amado, o que fazia era um lamento que faziam nos enterros. O lamento era um cântico que eles falavam um cântico sobre a morte, sobre aquelas pessoas num enterro, num culto fúnebre. Era isso que é o lamento que ele fazia. Ele estava carregando um fardo de lamentação e de dor quando ele via com indignação tudo aquilo. E ele faz aquele lamento fúnebre, segundo o ritmo das canções entoadas nos enterros, porque havia naquele momento, amados, aquelas pessoas lá nos enterros, haviam as choradeiras, os lamentadores profissionais, que eram as carpideiras. Eram mulheres que eram contratadas para chorar no enterro, num culto fúnebre de uma pessoa lá, e a pessoa talvez não valesse nada, não tinha nada de bom, mas elas eram contratadas para chorar por aquela pessoa que nem prestava era, porque não tinha ninguém que pudesse chorar por aquelas pessoas, que as pessoas eram perversas. Então eles contratavam as carpideiras para chorar e lamentarem, e o mesmo cântico, era um cântico, o mesmo cântico foi o que Amós fez lá naquele momento daquela festa enorme. Resultou na expulsão de Amós de Berseba. Não quiseram mais dele, não quiseram ouvir mais, porque a verdade às vezes dói. Eles não queriam a verdade. Eles queriam viver na sua idolatria, naquelas coisas todas, passageiras demais, e Amós sempre pronunciando o fim. Amós, com mais de alguns anos antes de antecedência, ele profetiza sobre um grande terremoto em Israel. E aconteceu. Isso Zacarias fala lá na frente, confirmando essa situação. Ele era um profeta que ele tinha uma visão de ver e falar e profetizar. Fantástico, Amós. Domingo passado houve uma pregação abençoada pelo nosso irmão Júnior sobre Jonas. Jonas, aquele coração empedernido, um coração negativo, não dá certo, aqueles caras, ele queria que tocasse fogo naqueles ninivitas e acabou com aquilo e tudo mais. Daí ele foi ter que ser humilhado, para ser vomitado por um peixe, para poder se reconhecer que ele não era nada e deveria obedecer. E a pregação dele não foi nada. Arrependam-se e pronto. E todos se converteram. Oséias, outro profeta, aconteceu a mesma coisa com uma situação da idolatria e da questão da traição do povo judeu. Quando simbolizava aquele casamento com Gomer, aquele negócio todo, mas ele se falava sobre o Israel traído, um Israel que não estava valendo mais nada.
Isso, eu só estou dizendo isso para a gente poder ter a intenção desses profetas, como eles faziam as coisas, porque obedeciam à palavra de Deus, à chamada de Deus. E ele fazia isso. E havia os israelitas, eles acreditavam nas suas riquezas, os seus rituais religiosos os protegiam, eles pensavam isso. Mas Amós lamenta a destruição de Israel e proclama corajosamente a sua mensagem centrada na justiça e retribuição de Deus. Mas o povo, infelizmente, não queria ouvir o que o Senhor tinha a dizer através de Amós. Isso eu já falei, até repetir para que a gente possa guardar bem isso. O primeiro tópico é ouvir a palavra de Deus, né? Como eu já falei. Imagine aquilo ali, aquela festa toda, e a coragem desse profeta tinha que, aliás, não foi Betesda, ele foi expulso de Betel. Suas profecias se cumpriram, ele previu o terremoto e essas coisas todas que eu já falei. E eu creio, amados, que no verso 5 diz, a Bíblia diz, buscai a mim, não a Gilgal, Betel e Berseba, que eram lugares de culto onde ofereciam sacrifícios ao Senhor, trocaram o Senhor pela religião. O que é que eles fizeram? Quando as pessoas estavam indo para Jerusalém, para adorar o Senhor, para levar seus sacrifícios, para levar as suas oferendas, que os rituais que já havia lá em Israel, mas os rituais ao Deus Todo-Poderoso, o que é que o rei lá, Jeroboão, se não me engano, II, ele fez uma coisa muito importante, ele quis imitar aquelas coisas e colocou em Berseba, em Betel, em Gilgal, colocou as mesmas, copiou as coisas que eram feitas no templo de Jerusalém. Mas tudo errado, com as intenções de chamar as pessoas para aquele lugar, para não irem para Jerusalém. Amados, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Quantas vezes nós vemos isso, algumas igrejas fazendo coisas, certos atrativos, para tirar a pessoa de uma igreja e colocar naquela igreja, oferecendo uma coisa diferente daquilo que deve ser pregado, daquilo que deve ser ensinado de acordo com o genuíno evangelho de Jesus. Nós vemos muito isso. Há um proselitismo, quer dizer, a pessoa vai pescar no aquário dos outros, coisas que os batistas não fazem isso. Nós não fazemos isso. Isso não é ético. Nós precisamos ganhar as pessoas, buscar as pessoas, pregar a palavra, ir para o grupo familiar, no grupo familiar que fortalece a igreja, discipulado, a tudo aquilo que a visão que a igreja tem. Esse é o caminho que está dando certo e vai dar certo sempre. Amém? Amados, eles trocaram os lugares, trocaram o Senhor pela religião. Do ponto de vista religioso, estavam fazendo tudo certo, mas os seus corações estavam distantes. Era uma espiritualidade postiça, meras liturgias, falas sem sentimentos, ações religiosas, sacrifícios, festas, rituais. Sem Deus não há valor, como está no versos 21 a 23 de Amós 5, que diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus está fora. Deus não aceita isso. Há um desprezo de Deus por isso, que está no versículo 21. A adoração do povo de Israel era prescrita na lei e tirou dela o valor espiritual. Amados, quando nós fazemos a obra de Deus por obrigação, para estar cumprindo um programa, uma tradição, ou estar bem com Deus, e ter dele o que precisamos, o que queremos dele, quando fazemos de Deus meio para se alcançar um determinado fim, estamos, na verdade, longe de Deus e o desagradando consideravelmente. Pessoas que só buscam a Deus quando estão necessitados.
ou então por outros meios, sabe? Não para adorá-lo em espírito e em verdade. O que atrai a presença e o favor de Deus não é o seu som, o seu barulho, não é a sua oferta, não é o seu sacrifício, não é nem a sua presença pura e simples, mas um coração derramado e prostrado diante dele. Talvez alguma pessoa sinta um vazio quando cantam, quando vêm a uma igreja, quando vão a um grupo familiar, quando vão a um discipulado. A alegria que toma conta de nós é quando nos dispomos, nos quebrantar na presença de Deus, é o que agrada o seu coração, amados. Se quebrantar. Quando nós adentramos aquela porta, há uma alegria no nosso coração, vim adorar o Senhor. Eu não quero saber o que é que está acontecendo, eu quero saber que tem para adorar o Senhor. Essa é a verdadeira adoração que nós devemos ter. Talvez você possa pensar que não é importante o bastante para fazer grandes coisas para Deus. Imagine a surpresa de Amós quando Deus disse a ele, um pastor sem nenhuma qualificação, que eu já falei, profética, para profetizar Israel. Amós 7, 14 e 15. Respondeu Amós e disse a Amazias, não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza o meu povo de Israel. Amém, amados? Falou claro, o chamado de Deus é a obediência que vai fazer o reflexo do poder de Deus na vida das pessoas. Todos nós podemos ter um chamado, o grande problema é obedecer e se determinar. Não dizer, será que vai dar certo? Não, eu não fui talhado para isso. Quer saber mais de que Deus? Deus te chamou, meu amado. Nós temos aqui várias pessoas que foram chamadas por Deus para serem pastores, missionários, como nós já temos aqui. Isso aqui é um celeiro de pessoas que estão prontos a fazer a obra do Senhor. Eu não fiz seminário, eu não sou PhD disso. Amados, é bom que faça seminário, é bom. Você vai pegar ferramenta para estudar, você precisa, é bom. Mas isso não quer dizer que você não vai ser chamado porque você não fez seminário. Não! Olha o caso de Amós. Quando Deus chama, você diz, eis-me aqui, Senhor. Daí o resto é com Ele. A capacitação é feita por Ele. Amém? Todos nós podemos ser capacitados, amados. Eu tenho um colega que eu prezo muito, até essa semana ele se lembrou de ligar para mim, passou uma mensagem. Pessoa muito abençoada, uma pessoa querida, um pastor abençoado. E ele, quando ele se identificava, ele dizia que o nome, ele era pastor, doutor, porque ele era advogado, pastor, doutor, reverendo, fulano de tal. Um dia eu peguei e falei para ele assim, tu não acha que é muito grande esse título? Disse, não, porque eu tenho que fazer jus daquilo que... É verdade, mas ficou por isso mesmo. Daí passou-se um tempo, ele perdeu um filho. E eu levei uma palavra para consolá-lo. Amado, isso. Agora, é preciso nós orarmos, estou orando por você, para que o Senhor console a sua família, você. Eu sei o que é isso. É muito difícil perder um filho. É pior do que qualquer outra coisa. Perder mãe, pai, irmão, uma mulher, marido. Filho é pior. Mas Deus está te consolando. E agora não adianta nenhum título no mundo que possa cobrir o consolo que Deus tem. Porque só Ele tem, só Ele pode, só Ele sabe. Sabedoria de Deus está acima da sabedoria humana. Amém? E eu, semana, ele ligou para mim.
Pessoa muito abençoada, mas tem essas coisas ainda, sabe? E pensa que as pessoas, para servir o Senhor, fazer o Senhor, é preciso de fazer tanta coisa. Às vezes, amados, a intelectualidade acaba com a ministração de uma pessoa. Às vezes a pessoa se sente muito autossuficiente, porque sabe muita coisa. Amados, eu sei o que é isso, porque eu vivi isso uma vez na minha vida. Eu pensava que eu sabia mais do que todo mundo. Depois, quando eu me converti, fui saber que eu não sabia nada. Porque aqui está a palavra de Deus. Aqui é o Biblion. Aqui é uma biblioteca, onde tem todas as respostas para nossas vidas. Todas. É uma biblioteca, a Bíblia. E aqui Amós falou assim, poxa, imaginou esse boiadeiro aí, esse homem rural, profetizando? Ele não tem nenhuma qualificação. Nós precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele gostaria que nós fizéssemos. E assim como Amós, confie que enquanto nós formos obedientes ao seu chamado, Ele nos capacitará. O segundo tópico é buscai-me e vivei, que está no capítulo 5, versículo 4 e 6, que diz, buscai-me e vivei. Está assim registrado, porque assim diz o Senhor Jeová, casa de Israel, buscai-me e vivei. Trazendo para os nossos dias, não há diferença. Muitas pessoas, infelizmente, são apenas religiosas. Pessoas que procuram a Deus esperando prosperidade, saúde e toda espécie de bênção, mas não o buscam por gratidão dele ter dado graciosamente a salvação, que é o bem mais importante da nossa vida cristã. Pessoas que procuram a Deus esperando essas coisas todas. Nós precisamos buscá-lo rapidamente, com sinceridade, porque ele diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se o povo buscasse o Senhor, um remanescente seria poupado da calamidade profetizada por Amós. Quero remanescente, aqueles que escaparam do juízo. Hoje, o Senhor, quando lançar as coisas que estão por acontecer, já está no fim das coisas aqui, vamos ter remanescentes, sim. Aqueles que creram, aqueles que obedeceram ao Senhor, aqueles que tomaram uma decisão por Cristo, aqueles que pagaram um preço alto, renunciando a si próprio, às suas coisas, aos seus pensamentos negativos, mas adorando o Senhor em espírito e verdade e obedecendo. Esses são os nossos remanescentes hoje, quando o Senhor voltar, que está voltando já. No verso 15 está registrado, aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Se o povo de Deus tão somente odiasse o mal e amasse o bem, o Senhor haveria de ter misericórdia do remanescente, isto é, dos que sobrevivessem ao juízo. Uma evidência de nossa dedicação a Deus é o nosso ódio sincero ao pecado e profundo amor aos seus retos caminhos. Hebreus 1:9 diz, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria mais do que teus companheiros. Não basta o discípulo de Jesus amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Vemos esse fato claramente na devoção de Cristo à justiça e a sua aversão à iniquidade, na sua vida, no seu ministério e na sua morte. Amados, Carnaval está se aproximando. Carnaval é um problema espiritual. Olha o que eu estou dizendo, é um problema espiritual. É satânico, demoníaco. Tá? Agora eles já estão arregimentando jovens, adolescentes, em toda parte. Estão
atrás disso. Os falsos atrativos deste mundo. O carnaval começa antes da quaresma. O carnaval, preste bem atenção. Como é o espiritual satânico. Começa antes da quaresma. Né? Depois vem quarta-feira de cinzas. Tudo voltando para uma questão de um falso arrependimento. Que as pessoas vão lá na igreja e o cara coloca uma cruz lá de carvão na testa. Tudo que você fez já está tudo certo. Não tem nenhum pecado mais. O homem entrou nas drogas, o cara se prostituiu, o cara traiu, o cara roubou, fez tantas coisas erradas. E agora aquela cruzinha veio limpar. E depois de tudo isso, vem a Páscoa. O Pechá. No hebraico, o Pechá. Pechá quer dizer pular por cima. O que acontece? Que os umbrais, onde não esteja o sangue do cordeiro, vai ser sacrificado. Nesse caso, não há nenhum umbral que esteja com o sangue do cordeiro, porque estão à mercê do inimigo de nossas almas. Daí você vai ver acidente de trânsito, a natureza se voltando, problemas como todos os anos acontece, gente morrendo, abandonando família, uns morrendo de overdose e outras coisas mais. Sempre, todo ano acontece. Eu não sou profeta, não. Mas nós vemos isso e podemos dizer. Vai se repetir esse ano? Infelizmente vai. Vai. Ainda tem mais outras coisas, sabe, amados? Mas pandemias estarão vindo por aí. Infelizmente, tem que dizer. Não é uma questão de ser negativo. É uma coisa que a gente tem que ter os pés no chão e é uma realidade. Vem outras coisas que você nem imagina o que vem aí. Outras doenças matando gente mesmo. Que Deus nos proteja, nos abençoe. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Isso tudo está aqui na palavra de Deus. São os sinais e prenúncios do fim. E quantas pessoas ainda endurecem seu coração para tomar uma decisão por Cristo? Porque pensam, não, tem um carnaval, tá, tudo bem, mas no carnaval a gente fica alegre, não é nada disso, é uma prisão. As pessoas cantam por fora, gritam, pulam, mas por dentro eles estão chorando de dor, de vazio de Cristo Jesus. Mas essas coisas todas vão acontecer, infelizmente. Pastor, o senhor é negativo. Não. Sou realista com os pés no chão do que acontece. Eu já tenho uma boa idade para ver tudo que já está acontecendo agora, que eu já vi até no passado acontecer. Guerra, rumores de guerra, terremotos, inundações, morte violenta, pai contra filho, filho contra pai, essas coisas todas aí. Está aqui na palavra. São os últimos momentos. É a última oportunidade que nós temos de pregar a palavra, de falar de Jesus, de acreditar naquilo que nós vemos e vivemos, a palavra de Deus. Não só para dizer, eu sou crente, porque nós não somos crentes, nós somos discípulos de Jesus. Nós aprendemos da palavra de Deus. Isso é importante. Também não devemos ser religiosos, não. Amados, tem uma coisa aqui, vocês vão até achar graça, que eu soube agora. A idolatria é tão grande, que as pessoas inventam tanta coisa. Agora tem a Nossa Senhora das Cabeças. Não é para rir? Nossa Senhora das Cabeças. Me ensinaram ainda agora na nossa reunião. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa. A idolatria, como todo leste europeu, toda é só idolatria de toda forma.
E o André sabe muito bem com a Andresa que eu estou falando. Daí nós fomos num lugar, amados, vou contar uma coisa, fomos num lugar que lá tem um quarto dos ossos. É uma sala, tudo o revestimento de ossos humanos, colocados lá, ossos humanos. Aquilo ali dá uma opressão, uma coisa ruim. E tem uma placa bem na frente assim. Eu filmei tudo isso. Aqui são os ossos, não sei o que e tal. Os próximos serão os vossos ossos. Eu digo, eu estou fora. Imagine essas coisas, amado. Olha, uma coisa que não dá para entender. Mas isso e mais algumas coisas estão por acontecer. Agora, por que precisamos buscar o Senhor? É o terceiro ponto. Por que precisamos buscar o Senhor? Está em Amós 5, 7 a 9. Porque só nele há redenção e esperança. Só ele pode nos dar vida e nos socorrer. O caminho da desobediência é o caminho das trevas e da morte. Buscai-me e vivei, que está no verso 4. Esse é o convite e a admoestação de Deus. O Senhor disciplina seus filhos em amor, a fim de que se arrependam e se voltem para Ele. Mas se não mudarmos nossos caminhos, Ele não pode nos dar a vida. Hebreus 12, 9 diz, além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. A nossa oração diária seja, Deus, sei que enquanto eu te buscar, perguntar por ti e te necessitar tanto quanto necessito de alimento, viverei. Esse deve ser a nossa oração diária. O medo do julgamento pode não ser o motivo mais nobre para se obedecer a Deus, mas é aceito pelo Senhor. Animais e crianças entendem o sistema de recompensa e castigos. Quem pai e tem filho sabe que é isso aí. Mas esperamos que as crianças acabem amadurecendo e desenvolvendo motivações mais nobres para obedecer do que receber um doce ou escapar de uma surra. É preciso ir trabalhando isso, sabe, amado? Mas no caminho da obediência, desfrutaremos de vida abundante e eterna. Há muitos caminhos que levam a Deus. Muita gente diz isso. Não, muitos caminhos levam a Deus. Deus se agrada com os esforços religiosos, mesmo que sejam equivocados. Deus claramente afirma que a única esperança é buscar a Deus e viver. Precisamos procurá-lo, mas não com falsa moralidade ou atividades religiosas, simplesmente externas. Israel era religioso e realizava rituais de adoração, procissões, romarias em Betel e Gilgal e também cruzando a fronteira de Judá, indo adorar em Berseba. Há pessoas que vão de lugar em lugar, procurando por experiências religiosas. Não, aqui não dá mais. Eu vou procurar outra igreja, porque lá naquela igreja eles prometem às pessoas ficarem ricas, prósperas. Naquela igreja as pessoas estão curando pessoas, sabe? Eu vou lá para essa igreja, sabe? E saem e vão. Daí depois aquela já não atende às suas necessidades. Daí eles vão para outra igreja, é outra caminhada, e ficam se perdendo pelo meio do caminho. Não tem uma direção. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, até fazem a obra de Deus de qualquer maneira, e saem daquela igreja porque não aceitaram mudar de atitudes.
não suportaram a admoestação e vão embora levando a reboque seus problemas que não terão solução, e toda a sinceridade do mundo não ajudará. Se a pessoa está sinceramente errada, precisa de arrependimento e humildade. Pode ir para qualquer parte do mundo. Não, sabe uma coisa? Aqui, vou procurar Deus em outra parte. Vou embora para tal lugar. Se ele não se tratar aqui, aonde ele for, aquilo que ele não tratou vai acompanhá-lo para o resto da vida. É preciso ele ser tratado. Tratado como? No confronto amoroso, pelo amor uns com os outros, falar a verdade, confrontar com amor aquelas pessoas que estão enganadas ainda pelo diabo. Às vezes as pessoas estão querendo viver de aparências, sabe, amados? Isso é triste. Sorria toda, não, está tudo bem, tal, mas no fundo não é isso. É preciso tratar isso, amados. Tratar aparências. É usar uma máscara. Sincero. O que quer dizer sincero? Sincero quer dizer, lá no latim, quer dizer sem cera. As pessoas faziam uma máscara de cera, sabe, para esconder o seu sorriso, o seu olhar, para enganar. Estava todo o tempo sorrindo, dentro estava chorando. Eu sempre conto essa ilustração, que isso me tocou muito uma vez, que a pessoa estava com problemas muito sérios, e ele vivia de aparências. Andava para um lado e para o outro, e fazia o trabalho dele muito bem, e tudo mais, mas ele se sentia vazio por dentro, ele andava sofrendo, era uma opressão, era difícil a vida dele, e ele foi procurar uma profissional. Foi procurar uma profissional lá, e a profissional pegou e indicou para ele, aquele negócio, sente aí na cadeira, relaxe, e não sei o quê, aquele negócio todo, né? E assim... O que é que você está sentindo? Sentindo isso e tudo mais. Estou muito triste, estou acabado, eu não tenho prazer para nada, eu vivo cansado, tudo me aborrece, e não sei o que mais. E ele falou tudo o que ele estava sentindo. Ela disse para ele assim, olha, tem um circo aí na praça. Esse circo é abençoado. Tem um palhaço lá, que ele é só entrar, ele entra no picadeiro e já todo mundo começa a sorrir. É uma bênção, cara. Daí ele diz para ela, esse palhaço sou eu. Tem muita gente assim? Tem. Em vez de abrir seu coração e dizer assim, procura seu discipulador, sua discipuladora, uma pessoa que você confie, abra teu coração, olha, é isso, vamos orar. E Deus vem, o Espírito Santo vem e cura e trata. Posso ouvir um amém de vocês, amados? É isso. Verdades, transparência. Deus se agrada de transparência. Ele se agradou de Amós, porque Amós, além de ser corajoso, ele enfrentou todo aquele povo, ele foi expulso de lugar, ninguém gostava dele. Há pessoas que gostam de ser adorado. Olha, gostam de dizer, não, essa pessoa é muito abençoada, eu gosto dessa pessoa, é muito legal, e trata muito bem, mas no fundo, é uma deficiência que a pessoa tem às vezes, que precisa ser tratado. Amados, nós temos que glorificar a Deus, buscar a Deus para viver. Nessa questão aqui de Amós, quando fala buscar para viver, esse viver significa escapar do juízo vindouro. É isso que quer dizer esse viver. Não é viver de vida, não. É escapar do juízo. Lá em Israel estava
ocorrendo forte a idolatria. Somente Deus deve ser adorado e ser adorado do modo que Ele determina, como está em Êxodo 20, 13 e 4, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Jesus é o caminho, e não uma opção entre muitas, como está em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se não for através de Jesus. Não existe outro meio. Não existe mágica nisso, não. Só existe esse caminho. Não é um caminho qualquer, não é uma vereda, não é uma trilha. É um caminho que nos leva a Deus. Esse caminho é um caminho vertical. Daqui para a eternidade. Amém? Todos os outros caminhos, amados, levam para longe de Deus. Procure a Deus da única maneira que Ele determina, por meio de Jesus, o Salvador, e viva. Escape do juízo final. Concluindo, ouvi a palavra de Deus. Estamos ouvindo a palavra de Deus? Buscai ao Senhor. Estamos orando. Buscai o bem. Detestamos o mal? Para Israel não houve esperança. O juízo do Senhor veio sobre eles e foi terrível. Mas para você, amado, ainda há esperança. Para você que ainda não conhece Jesus, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, seja um remanescente de coragem, de dizer: eu quero esse Deus, eu quero viver, eu quero escapar do juízo final, eu quero estar de acordo com o Deus que eu vou servir. O convite do Senhor para você é: buscai-me e vivei. Esse apelo é para hoje, agora, amado. É tempo de formalizar um compromisso com o Senhor dos Exércitos. Abandonar seu viver vazio e triste. E viver para Cristo Jesus. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso, é claro. Mas Deus é vivo. Deus está vivo. Deus está vivo. Deus não morreu. Deus está vivo. Hoje e eternamente. Ele é o Deus eterno. Quando nós dizemos isso, amado, é com toda a convicção do nosso coração. Se coloque de pé, amados. Feche seus olhos. Não olhe para um lado nem para o outro.